Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre termoquímica, processos endotérmicos e exotérmicos. Termoquímica é a ciência que estuda a transferência de calor associada a uma reação química ou mudança de estados físicos de uma substância. O calor liberado ou absorvido por uma reação química recebe o nome de calor de reação, podendo ser medido por joules, quilojoules, calorias ou quilocalorias. O calor da reação pode ser determinado experimentalmente com um calorímetro ou por meios teóricos. Ao lado, nós temos aqui um esquema de um calorímetro, que é um instrumento utilizado na medição de calor. Para entendermos o conceito de calor, vamos supor dois blocos, A e B. Se unirmos esse bloco A ao bloco B, e entendendo que o bloco A está mais quente que o bloco B, ou seja, o bloco A tem mais energia, tem mais calor do que o bloco B, se unirmos esses dois blocos, ocorrerá então a transferência de calor de um bloco para o outro. E essa transferência, ela sai do bloco que tem mais energia, que tem mais calor, para o que tem menos calor. Então, o fluxo de energia aqui seria do bloco A para o bloco B. Passado o tempo, essa energia ela tende a se igualar entre os dois blocos, onde a temperatura de A passa a ser igual à temperatura de B. Quando isso ocorre, acontece então o equilíbrio térmico. E trabalhamos essa unidade de calor como calorias ou joules. Uma caloria equivale a 4,184 joules. E a caloria ela é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus. 1 grau de diferença aí para uma caloria, né? Para cada caloria. Todas as reações químicas e todas as mudanças de estado físico liberam ou absorvem calor. Aos processos que liberam calor, chamamos de processos exotérmicos. Aos processos que absorvem calor, chamamos de processos endotérmicos. Entendemos os processos endotérmicos e exotérmicos nas mudanças de estados físicos, reparando aí o sólido, o líquido e o gasoso. Entendendo o sólido, ele possui as partículas bem agregadas, então ele tem uma forma e um volume constante. O líquido ele é desarranjado, ali apesar de estarem muito próximos, mas eles são desorganizados. E o gasoso, as partículas elas tendem a estar mais livres. Então, quando eu tenho a partir do sólido para o líquido, eu estou tendo as partículas um pouco mais separadas do que a outra, um pouco mais separada no líquido comparado ao sólido. Isso é porque ela absorve energia no líquido. Eu estou sólido, absorve energia, então passa a ser líquido. Ora, se a substância é líquida ela absorve energia, ela tem a tendência de passar para o gasoso ou para o vapor. E do contrário, na liquefação, se ele está na forma de vapor, ele perde energia, ou ele libera energia e passa a ficar líquido. Ou se ele está líquido e perde energia, ou libera energia, ele tem a tendência a ficar sólido. Ok? E nesse esquema aqui, também das mudanças de estados físicos, estado sólido, líquido e gasoso. Ora, sólido para líquido, endotérmico. Líquido para gasoso, endotérmico.
Do gasoso para o líquido, exotérmico. Do líquido para o sólido, exotérmico. E do sólido para o gasoso, no fluxo, né? Sólido gasoso, é endotérmico. Do gasoso para o sólido, exotérmico. Certo? O calor de um processo medido a pressão constante é chamado de variação de entalpia, simbolizado por ΔH. E se o ΔH o sinal ΔH indica o sentido da transferência de calor, isso é, da reação para o ambiente ou do ambiente para a reação. Se eu tenho ΔH maior do que zero, meu processo é endotérmico. E se ele é maior do que zero, é porque o processo da transferência de calor está ocorrendo do ambiente para a reação. E se o ΔH é menor que zero, processo exotérmico. Nesse caso, a reação, o sentido da transferência é da reação para o ambiente. Variação de calor, ΔH, então vem a ser o calor liberado ou absorvido em qualquer processo físico ou químico a pressão constante. Aqui a gente tem dois sistemas, dois esquemas. O esquema onde eu tenho o endotérmico, endo, de fora para dentro, ou seja, a energia passa da vizinhança para o sistema, logo a entalpia é maior que zero, porque o sistema absorve energia. Então, endotérmico, o calor transfere-se da vizinhança para o sistema. Ora, diferente do exotérmico, está saindo, a energia sai do sistema para as vizinhanças. Ora, então, se ele perde, então a variação de entalpia ela é menor do que zero. Então, exotérmico, o calor transfere-se do sistema para as vizinhanças. Ele perde. Se ele perde, entalpia é menor que zero. Se ele absorve, entalpia é maior do que zero. E a variação de entalpia em processos exotérmicos. No processo exotérmico, o processo perde energia, pois é liberado calor. Se ele perde energia, então o ΔH é menor do que zero, que indica o processo exotérmico. E aqui nós temos um diagrama onde eu tenho o sentido em ordem crescente de entalpia. Se o processo é exotérmico, ou seja, libera energia, é porque eu tenho mais energia no estado inicial comparado ao estado final. Então, se o estado inicial é o reagente, que a gente está falando de reação química, se o estado inicial é o reagente, então eu tenho no estado inicial a entalpia inicial, que é a energia, que é o calor presente nos reagentes. Ora, essa seta indica a transformação, tal qual a equação química. E aqui eu tenho o estado final. O que vem a ser esse estado final? Os produtos da reação. Se eu tenho mais energia no estado inicial e menos energia no estado final, é porque a minha variação de entalpia é menor do que zero. Ora, então, entalpia inicial é maior do que entalpia final. Logo, variação da entalpia menor que zero. Como que eu calculo essa diferença de entalpia? Tal qual na física se trabalha a variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, na entalpia também eu uso o mesmo raciocínio. Variação de entalpia é igual a entalpia final menos entalpia inicial. E no processo exotérmico, que é o processo que perde energia, pois é liberado calor. Nesse caso, a variação de entalpia é menor do que zero, porque indica o processo exotérmico. Ora, aqui eu tenho de novo o diagrama, e aqui eu tenho a ordem crescente de entalpia, e
No caso, eu tenho eu tenho a entalpia inicial, o estado inicial, o reagente, e eu tenho entalpia final, o estado final, que é o produto. Neste caso, a variação está sendo menor do que zero. Ora, se a entalpia inicial é maior que a entalpia final, então a minha variação de entalpia é menor do que zero. Logo, variação de entalpia é igual final menos inicial. Repare, se eu pegar o final, que é menos, o inicial, que é mais, então eu vou ter uma variação de entalpia negativa. Então, o processo exotérmico, ele vai me dar um resultado da variação de entalpia negativa. Que eu tenho exemplos, né? Água em vapor, formando água no estado líquido. Ora, água em vapor para líquido. Lembra lá que o vapor, o estado gasoso, para ele passar para o estado líquido, ele tem que perder energia? É o que a gente está vendo aqui. A variação de entalpia vai ser menor do que zero, vai ser negativa, certo? E aqui no caso da grafite mais o gás oxigênio formando CO2. Para que esses dois átomos, né, esse átomo e essa molécula se unissem formando uma substância, eu tive que perder energia. Logo, liberou essa energia e teve uma variação de entalpia negativa. Esse processo, essa reação química, é um processo exotérmico, porque ele perdeu energia. Variação em processos endotérmicos. O processo recebe energia, pois é absorvido calor. Vamos lá. Então, nessa variação, a entalpia é maior do que zero, que indica o processo endotérmico. Aqui eu tenho o diagrama, a ordem crescente de entalpia. Aqui eu tenho o estado final e aqui eu tenho o estado inicial. Ora, se eu tenho um processo endotérmico, é porque o meu estado inicial ele tinha menos energia do que o estado final. É porque ele absorveu energia. Logo, o estado final tem menos energia que o estado final tem mais energia do que o estado inicial. Então, minha variação de entalpia vai dar positiva. Logo, entalpia final é maior do que entalpia inicial. ΔH, maior do que zero. Absorveu energia. Então, eu tenho mais energia no final do processo do que anteriormente. E a variação de entalpia continua sendo variação final menos variação inicial. Se eu tenho mais energia aqui e menos energia, subtraindo, sempre vai dar positivo. Então, quando eu tenho uma absorção de energia, de calor, quando o calor é absorvido, o processo final vai ser positivo, né? Minha variação de entalpia. Aqui eu tenho água líquida formando água na forma de vapor. Líquido para vapor, então ele tem que absorver energia. Logo, a entalpia é positiva. Água em vapor formando gás hidrogênio mais gás oxigênio. Aqui, para ele romper, ele teve que absorver energia. Logo, a variação de entalpia é positiva. Essa foi a nossa aula sobre processos endotérmicos e processos exotérmicos. Um molde de abraços. Até mais.